É como numa partida de futebol, se toda a equipe joga junto, é claro, definindo aí a competência, né, a habilidade de cada jogador, o ganho é de todos no final. É preciso sim motivação e engajamento para os resultados, né? Que aí pode depender de características de cada jogador, mas do time todo também ao mesmo tempo. Vamos trazer esse assunto para o nosso campo aqui empresarial, falar sobre isso hoje no Rumo Certo. Motivação e engajamento é o tema da nossa conversa. Convido uma especialista no assunto para a gente discorrer sobre isso. A edição de hoje é uma edição especial, aquela de quase 1 hora, né, a edição da semana, dado a importância do assunto e também a disponibilidade da nossa especialista que hoje está conosco, a Silene Noman. Silene, seja muito bem-vinda. Olá, Sebastião, muito obrigada, um prazer enorme estar com vocês aí. Gratidão aí pela honra e pelo convite. Ótimo, obrigado a você por disponibilizar o seu tempo e compartilhar, como eu sempre digo aqui, conhecimento com a gente, né? Levar conhecimento para outros empreendedores também. Eu falei que você é especialista no assunto, mas eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua formação, sua expertise e o trabalho que você desenvolve hoje. Me conte um pouco mais e depois a gente entra no assunto propriamente. Claro, maior prazer. Estou aí, né, me enveredando por 33 anos de carreira. Eu comecei em mundo corporativo, eu fui CLT por 22 anos. Eu desbravei todo esse horizonte, né, do que era estar no dia a dia das empresas. Trabalhei em empresas de pequeno, médio e grande porte. Fiz a minha transição de mundo CLT para mundo empreendedor em 2003. Então, eu abracei uma causa, né? Eu sou sócia de uma empresa de representação comercial já há 15 anos com meu esposo. Eu conheço muito do varejo, eu conheço muito desse desbravar do dia a dia, né? Da venda, do porta a porta, da conexão com os clientes. Eu também tive a oportunidade de ser empresária no ramo de alimentação saudável. Eu assumi uma franquia de alimentação saudável chamada DNA Natural em 2011 e fui até o período ali da crise econômica 2016, onde o Brasil sofreu, né, um grande impacto, digamos assim, economicamente, e a maioria de nós, pequenos e médios empresários, empreendedores, tivemos que nos reinventar. E a partir daí, né, em janeiro de 2017, nasce a Noman, que foi pilar de uma grande transição e mudança de vida, onde eu passei por um grande processo de mentoria de carreira e me reencontrei aí em vários outros segmentos, e hoje eu estou há quase 7 anos à frente de processos no desenvolvimento humano, organizacional, auxiliando aí as pessoas, mesmo que físicas, jurídicas, no desbravar desse crescimento da carreira profissional, que é tão promissor, mas ao mesmo tempo é tão desafiador, né, Sebastião? Pois é. Mas me conte, como é que foi essa transição? O que te atraiu mais em lidar? Você já lidava, mas lidar ainda mais com essa atenção voltada para pessoas, gestão de pessoas e talvez um pouco menos para a questão mais técnica lá de vendas e, enfim, da visão empresarial para o negócio exatamente. Como é que se deu essa transição no seu caso? Maravilhosa a sua pergunta. Acho que nem eu mesma imaginava que eu ia viver essa transição. Eu tinha uma característica que todo mundo falava: olha, você abraça a causa de todo mundo, você quer resolver o problema de todo mundo. Enfim, né, esse lado mais altruísta sempre foi muito aflorado como motivador meu. Mas eu venho desse mundo empreendedor, sou profissional de muitos anos, transitei pelos 3 segmentos, né, corporativo, empreendedor e empresarial. Acreditava que eu ia continuar, talvez ali como uma consultora empresarial, auxiliando principalmente os gestores e as empresas, porque eu tenho uma especialização em gestão de negócios. Mas quando eu fiz o meu processo de mentoria de carreira, e ao passar por um que a gente chama no mercado de assessment, né, um completo mapeamento de perfil, ele me mostrou, além da minha especialidade, como as questões humanas eram tão valiosas dentro do meu perfil. E aí, quando fala de motivação, é o nosso porquê, né, Sebastião? Não tem como eu acabei abraçando a causa. Pois é, todo mundo, de certa forma, devia passar um pouco por esse processo, né? Porque é importante, sim, o pragmatismo do negócio, né? A visão financeira do negócio,
Mas a gente, quando começa a enxergar a importância do ativo pessoa também, e quanto isso resulta lá no final das contas, não é nem no final, né? No processo todo das contas, eu diria, resulta em produtividade, né? Em receita também. É meio um pouco difícil da gente enxergar isso quando está envolvido demais no negócio, né, Silene? É preciso se desprender um pouco ou pensar um pouco na habilidade que você tinha aí no seu DNA de altruísta, de lidar mais com pessoas, de empatia, eu imagino muito também, né? Mas como isso é benéfico, né? Depois que a gente descobre, como a gente pula esse muro, né? Eu acho que isso traduz o que todo mundo fala, mas as pessoas talvez não tenham uma fórmula matemática, como você está dizendo bem. Eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz no trabalho, quero ter significado, senso de pertencimento e, claro, isso promove profissionais muito mais completos, realizados, que vão ter algo a oferecer com um resultado muito mais efetivo para o seu próprio negócio e bem como para uma empresa, né, quando ele fizer parte ali de um time. Então, na minha concepção, eu vivenciei a experiência, sabe, Sebastião? E isso não tem preço. É um diferencial valioso. Então, e aí hoje você presta consultoria, né? Você dá palestras também. Como é que é no dia a dia o seu trabalho hoje? Isso, eu dou palestras, eu faço muita mentoria, né? Eu tenho uma mentorias de carreira, que eu intitulo ela como mentoria de autoconhecimento e orientação profissional. Então, eu trago para os empresários, empreendedores, líderes ou até pessoas físicas, né, que queiram fazer ali a sua transição. Eu quero ser empreendedor, eu tenho um sonho. Então vamos entender se você tem esse perfil empreendedor. Se não tem, o que nós vamos precisar de trabalhar para te auxiliar, né, a desenvolver aí esse processo, essa caminhada, porque existem talentos, habilidades, competências que precisam ser desenvolvidas. No dia a dia eu auxilio então as pessoas nesse processo. Eu dou palestras, treinamentos, faço workshops para empresas, desenvolvo times, né? Existem empresas que buscam ali desenvolver lideranças, tem excelentes profissionais ali no operacional ou no tático e querem promover, né? Querem dar a esses profissionais uma oportunidade. Então eu consigo auxiliar as empresas ao preparar e desenvolver, capacitando aí esses profissionais para serem futuros líderes. A gente sabe que muitas das vezes o topo da pirâmide, né? Quem está lá em cima tem inúmeros desafios como líder, como gestor, e nós precisamos de auxiliá-los também no dia a dia. Então, o que tange desenvolver o indivíduo, com foco em aprimorar ali a sua vida profissional, a sua carreira profissional, a Silene faz isso aí com o maior prazer do mundo. Que bom, que bom. E eu acho que talvez a gente nunca tenha falado tanto sobre isso, né, Silene? Dessa importância de lidar com um todo, assim, né? Não só com, talvez, não só, mas não tanto com a atenção no financeiro, talvez, envolver mais pessoas mesmo. Esse ativo ganhou muita força, né? Talvez a pandemia até tenha aflorado mais essa importância. Queria sua visão nesse sentido também, se é quase que um fator novo essa importância que tem se dado, as gestões mais humanizadas, lideranças com essa visão, né, para além do resultado ali prático. E se a gente está preparado para isso, ainda estamos engatinhando muito, eu digo a gente no Brasil, empresas, micro, pequenas, enfim, se a gente já tem um pouco essa consciência. Pergunto isso para saber como se dá a demanda sua de trabalho. As empresas têm procurado você muito para isso. Há uma dor, e essa dor percebida pelas empresas que buscam profissionais para tentar resolver essas questões. Como é que é o nosso cenário? Mais ou menos é essa, depois de falar tanto, mas é mais ou menos essa o foco da minha pergunta. Qual é o cenário que a gente tem? Vamos recapitular um pouco, porque eu acho que é importante para que eu possa te responder mais a contento. Quando a gente fala, né, de quarta revolução industrial, nós estamos falando das empresas que estão preocupadas tanto com a tecnologia, quanto com a informação, a inovação, claro, mas bem como com pessoas. Então é um tripé que hoje em dia passou a ter muito mais valor. E o capital humano, a gente sabe que é um capital imensurável, né? O que o humano pode oferecer dentro do processo dos resultados de uma empresa vai depender muito de como essa empresa trata esse perfil humano. Quando você fala de gestão humanizada, a gente fala que a gente já está aí, né, captando e buscando essa gestão humanizada desde o início dos anos 2000. As empresas, os RHs das empresas
começaram a abraçar esse contexto da gestão mais humanizada, de uma empresa que olha mais para o colaborador como pessoa, como um ser humano que faz parte ali, né, de um jogo, de um quebra-cabeça, que é uma peça importante. E depois da pandemia, a gente percebe que o tema liderança humanizada tomou uma proporção grandiosa no mercado. Mas já é um trabalho que vem sendo feito desde o início dos anos 2000, e aí a gente tem que entender que as empresas maiores começaram a fazer isso já num período um pouco mais distante, já vinham fazendo esse trabalho muito mais pelo seu porte, né? Por terem profissionais especialistas em cada setor da sua empresa, uma estrutura mais condensada que permite investimento nessa área do capital. E os menores começam a despertar, porque com a pandemia, né, com o período de reclusão, as pessoas nunca olharam tão para dentro, o desafio nunca foi tão grande de lidar com pessoas, as emoções ficaram muito afloradas, então valorizar, né, o humano, tendo lideranças mais humanizadas, passou a ser, digamos assim, a palavra do momento, né? Todos os ambientes corporativos, empresariais, empreendedores falam dessa liderança mais humanizada. E aquela história da chefia, né, Sebastião? Aquilo já não existe há muito tempo mais. Que bom, né? Aquela máxima de que a gente queria abrir um negócio, ter um empreendimento para se livrar do chefe, isso não existe mais, né? Ainda bem, né? Porque você vai ser chefe de você mesmo, aí o negócio pega também, é preciso ter esse conhecimento também. Agora, aqui a gente atribui, Silene, aí na sua visão, já trouxe isso com outros especialistas também, mas eu gosto sempre de ouvir outras e a gente vai juntando opiniões e vai chegando a um consenso aí, e existe um consenso nesse sentido. Mas o que a gente atribui a essa mudança, a essa transformação boa que vem desde os anos 2000? Sim, ótimo. É um pouco também geracional, muito se diz que essa geração nova de colaboradores, de executivos, tem uma outra visão de trabalho, né? Que é quero ser feliz e fazer o meu trabalho. Não tem mais a visão que tinha talvez a minha geração lá de carreira e geração dos nossos pais, e até um concurso público e vamos embora, e é essa estabilidade que eu quero. Hoje não é mais assim, né? É muito fast, eu diria, essa relação de trabalho com empresa. Se não está feliz aqui, vai para o outro. Mas aí é uma outra questão, que é o desafio da gente reter talentos e manter, né? Mas a pergunta aqui a gente atribui essa mudança, é um pouco isso? É uma questão geracional? Ou é porque também as empresas estão percebendo que colaboradores menos felizes ou só não produzem mais, como também ficam mais doentes? O que a sociedade está vivendo para essa transformação ter acontecido, felizmente? Eu diria para você que é uma junção, né? Você estar lidando de frente com as novas gerações, principalmente a Z, né? Que é a geração mais desafiadora, que é a geração mais jovem. Então, eles são mais imediatistas, eles desbravam mais, eles não se prendem ao físico, como você mesmo citou, né? Da nossa época, as nossas gerações, a gente ficava mais tempo num local de trabalho, a gente desenvolvia uma carreira, nós aceitávamos mais os processos, as normas, as políticas da instituição, e essa nova geração, ela quer liberdade, ela quer autonomia, mas, digamos assim, com um grande desafio de não ter essa questão de tanta maturidade, de resiliência, de perseverança, de persistência. Então é realmente muito desafiador. E a pandemia, né, consequentemente, fez com que isso ficasse ainda mais forte. Então as pessoas nunca olharam tanto para si. E as pessoas querem também qualidade de vida no trabalho. Elas não querem só aquele workaholic que trabalha ali 8, 10, 12, às vezes 14 horas, e a gente sabe, eu e você, e muitos de nós, né, que estão aqui nos escutando, sabemos que a gente vivencia isso e vivenciou por anos na nossa vida, e essa geração, ela não está para isso. Então, ela está para mais qualidade do que quantidade. E com a pandemia, tudo mudou, né? Ficou ainda muito mais aflorado. Pois é, que bom que é mais qualidade, né? Que resulta em produtividade, resulta em receita também. Tem grandes desafios nesse processo, né? Mesmo, como eu disse antes, que é manter esse colaborador por mais tempo na empresa, porque
formar ou manter um colaborador, um líder, talvez seja mais interessante do que ter que buscar um outro, né? Menos oneroso, digamos. Mas aí são outras questões. Agora eu pergunto, as empresas mais novas, né, que estão surgindo, muitas empresas de tecnologia, a partir até das startups, talvez já tenham nascido neste cenário, né, com essa visão quase que já orgânica. Mas como a gente consegue fazer entender de empresas mais tradicionais, de lideranças mais conservadoras, da necessidade também de se fazer essa transformação, né? É complicado também, a gente está aprendendo meio junto, né? E aos poucos ainda, né, Silene? Não há uma fórmula para isso. Mas a gente já está disposto a isso? Eu digo, essas empresas mais tradicionais, como estão lidando com essa dor de mudar, que é sempre mudar, pode ser complicado por um lado, mas é bom por outro. Como é que é esse cenário nesse sentido também? Você falou muito bem, não tem uma receita de bolo, né? Pré-definida que é só seguir. Então, as empresas, elas convivem com inúmeras gerações. Pensando que 2030, né, que está logo aí, a nossa maior força de trabalho será a geração Y e a geração Z. E as empresas vão ter que se adequar a isso. E nós sabemos que essa questão de motivação e engajamento, ela vai variar de pessoa para pessoa. Porque a gente está falando de gerações, a gente está falando de perfis diferentes. E existem inúmeras características e possibilidades de trabalhos, exemplos, que inclusive eu vou citar aqui alguns para a gente, que as empresas podem e devem, né, implantar no seu dia a dia, na sua gestão corporativa, para engajar e motivar mais essa moçada, essa nova turma que vem, né, estar à frente dessa liderança. Ótimo. Não, desculpa te interromper, mas você deu um gancho para a gente passar para o próximo bloco, trazendo bem essas questões. Então, essas características de forma bem pontuais. Fiz essa interrupção porque ela é pertinente agora, até para a gente deixar essa provocação para daqui a uns minutinhos, que é onde a gente começa ou recomeça a nossa conversa, então. Mas vamos tomar uma aguinha, fazer um intervalo rapidinho, e aí eu quero de você, então, essa explanação aí sobre as características. E tem mais questões também que eu quero explorar depois, na sequência aí. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, tá bom, Silene? Tá bom, obrigada, Sebastião. Muito bem, você de casa também, você aí da sua empresa, continue aqui com a gente, o Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo para uma edição especial e eu diria para lá de produtiva, interessante. Estamos falando hoje sobre engajamento, sobre motivação dentro das empresas. Está conversando comigo, nos motivando e muito pelo seu conhecimento, a sua experiência, a sua simpatia, que não podia ser diferente para uma mineira, a Silene Noman. Silene, vamos retomar na nossa conversa, né? É bom que a gente explanou da importância, né, de um entendimento de transformação que a gente está vivendo, de valorização cada vez maior de pessoas dentro das corporações, porque isso dá resultado no final das contas. A gente vai falar sobre os resultados. Mas você terminou o último bloco lá, fez uma provocaçãozinha que eu achei ótima, pedi que segurasse para esse, que é sobre características que podem motivar colaboradores, tanto individualmente quanto em equipe também, né, dentro das corporações. Vamos elencar alguns e discorrer sobre eles para que a gente torne isso bem prático, né? Sair um pouco do conceito, mas vamos botar isso, é possível botar dentro das corporações, dentro do dia a dia das gestões, e isso dá resultado. Por onde a gente começa? Então vamos lá, eu elenquei 6 tópicos que eu entendo que são muito valiosos para a gente poder aqui contribuir, né, com todas as pessoas que estão aí acompanhando o nosso programa. Vamos falar primeiro da cultura organizacional positiva. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de uma instituição que promove o quê para a sua equipe, para os seus colaboradores? Valor, respeito, reconhecimento, senso de pertencimento, que esse colaborador aí, ele pode sentir que ele tem um apoio mútuo dentro do ambiente de trabalho, que esses colaboradores eles se sentem valorizados dentro desse ambiente de trabalho.
é como eu falei lá atrás, né? Eles fazem parte, eles são uma peça importante e fazem parte de um quebra-cabeça, porque uma organização, uma instituição é um grande quebra-cabeça. Então, eles precisam de se entender motivados dentro dessa cultura positiva, dessa cultura saudável. Certo, e aí, mas como isso na prática acontece, né? Porque é bonita a explanação disso mesmo, a defesa disso mesmo, mas quero trazer para a ação exatamente. E até dou um exemplo de uma situação que aconteceu comigo essa semana. Fui num laboratório médico e eu vi no laboratório, havia várias demonstrações ou várias indicações do respeito ao colaborador, da valorização de pessoas, do cliente também, do consumidor, né? Enfim, de quem frequenta o local. E em um dado momento eu perguntei para uma funcionária como é trabalhar aqui, você gosta de trabalhar aqui? Porque eu queria justamente contrapor isso, se isso estava no discurso, isso estava na ação, né? E a menina me falou com um brilho nos olhos, do quanto ela gostava, do quanto era valorizada. Mas então, para dizer que é mais do que o discurso e o propósito é importante também, mas é mais do que isso, é a ação. Nesse caso, com esse primeiro pilar, como essa ação acontece, são feedbacks que a gente dá no dia a dia, que o gestor deve dar para o colaborador, são palestras, como é que você vê isso na ação dentro da empresa? Então vamos lá, e a gente vai engajar agora na segunda ação que eu já tinha, né, deixado aqui para gente, que eu trouxe como pilar, que é essa oportunidade de crescer dentro da empresa, de ter desenvolvimento dentro de uma empresa. Então, a empresa que reconhece esses colaboradores, ela vai dar para ela a oportunidade, ela vai investir nesse colaborador, para que ele possa aprender mais, para que ele possa desenvolver e aplicar no dia a dia as suas capacidades e competências. Ela vai trazer, sim, feedbacks de forma recorrente, né, que a gente chama de feedbacks construtivos. Ela vai investir na sua capacitação e no seu profissionalismo, no seu desenvolvimento de carreira. Ela vai promover no dia a dia ambientes, setores harmônicos, setores que vão trazer aquele prazer de fazer parte do dia a dia da instituição, porque a gente tem ali o ambiente corporativo, né, a estrutura toda pronta, mas e o lugar ali para um bate-papo, com um bom cafezinho, para o lazer, aquele reconhecimento, né, aquele aniversariantes do mês, aquele almoço em conjunto, tudo isso é uma forma muito valiosa de fazer o colaborador entender que ele pertence àquele ambiente, que aquela cultura é saudável e muito positiva. O que você considera, o que caracteriza um feedback construtivo? Você citou essa expressão. O feedback construtivo, ele começa validando o colaborador em todos os pontos valiosos que aquele colaborador tem para contribuir para a empresa. Então, o seu liderar, né, o seu líder ali, ele já está acompanhando. Então, primeiro, ele alavanca, elenca todos esses pontos positivos e vai modelando, né, ele vai lapidando o colaborador, levando em consideração aquilo que ele já tem. E, na sequência, ele vai convidando esse colaborador para que ele possa desenvolver tudo aquilo que ainda precisa de um pouco mais de ajuste, de uma melhoria. E o mais importante, Sebastião, ele confia nesse colaborador quando ele faz isso. Então, ele está chamando ele para jogar junto. Faz sentido para você? Faz muito sentido. É ouvir também, né, o colaborador, né? E aí ele se sente valorizado e aí dá a motivação. Mas, sendo bastante pragmático aqui, você sugere feedbacks sistemáticos, eles podem acontecer aleatoriamente? Quando é que se dá essa percepção no gestor de que preciso sentar com o colaborador e conversar? Ou tipo, toda semana eu vou conversar com a equipe? Há uma regra para isso, não? Cada instituição, dentro ali do seu quadro, das suas necessidades e disponibilidades, é claro, vai desenhar isso de uma forma diferente. Tem equipes, né, líderes, que fazem brainstorm toda segunda-feira. Ele reúne a equipe no início do dia, logo pela manhã, ou fim da semana fazendo um brainstorm, e esse brainstorm ele vai gerar, né, um feedback ali construtivo, e aí isso pode ser feito no coletivo, e aí ele vai escalonar de tempos em tempos, 15 dias, 30 dias, fazer um processo individual de acompanhamento. Eu estou dizendo isso quando a empresa tem esse acompanhamento mais próximo, né? Mais efetivo. Agora, dentro de grandes instituições, geralmente, os processos de feedback, eles são feitos de 3 a 6 meses. E então, aí existem escalas diferentes.
Bom, e precisa ser motivador no sentido de a gente ter vontade de ir lá participar, né? Tem que ser orgânico, né? Não pode ser compulsório também isso, né? E não pode ser aquela coisa assim, ai meu Deus, será que o chefe vai falar? Será que, né, hoje eu vou ser chamada a atenção? Estou correndo o risco de perder o meu emprego? Feedback não foi feito para isso. Feedback foi feito para falar para o outro assim, olha, isso é muito importante para nós precisamos de todos os seus talentos e competências, a empresa está te acompanhando, a empresa te dá voz, te dá vez, mas a empresa também acredita que você pode mais. E agora a gente espera de você isso, isso, isso. Percebe? É construtivo, é criar em conjunto. Muito bom. Não é dar o feedback porque precisa melhorar tal coisa talvez, né? Mas às vezes para dar o elogio ali da forma certa e se colocar à disposição, né? É uma construção, ela é em conjunta. É muito bom, é muito bom. Você gera confiança, se sente parte, né, do negócio de forma assim, automática. Enfim, quase que um poder que tem o líder ali de fazer isso de forma tão harmônica, tão simpática, né, dá tão resultado isso. Vamos para outros pilares? Eu me empolgo aqui com a conversa, eu gosto muito de falar de gente, gosto muito de falar disso e a gente já começa aqui, trocar ideia aqui daqui a pouco para a gente fazer um feedback de trabalho nosso aqui daqui a pouco. Vamos para outros pilares. Olha, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso nunca foi tão valorizado. E, claro, ficou muito em voga depois da pandemia. Então, as pessoas nunca entenderam como é valioso poder ligar, né, um computador e trabalhar estando em casa, né, não tendo aquela questão das horas do deslocamento no trânsito. Poder equilibrar, mas é claro que isso precisa de uma boa agenda, um bom planejamento. Híbrido e presencial é outro diferencial que as empresas trouxeram, né? Você ter ali uma licença parental, umas férias remuneradas, equilibrar as responsabilidades pessoais com as profissionais. O trabalho remoto permitiu que as pessoas validassem a importância de unir qualidade, tempo com resultado. Se isso for muito bem desenhado pelas empresas, né, todas as empresas, em sua maioria, passaram a adotar, porque isso também trouxe benefício para as empresas, né, Sebastião? Nós estamos falando de estruturas físicas, de questões financeiras, aí vem deslocamento, alimentação, impostos, enfim, é uma infinidade de processos. Então, é uma relação ganha-ganha, onde a empresa ganha, onde o colaborador também ganha. E aí esse equilíbrio se tornou vital para as instituições poderem continuar tendo aí engajamento e motivação através desse processo. É bom a liberdade de escolha disso também, dentro do que é possível, né, dentro das corporações, né? Há muito regramento legal também para que aconteça, né? Mas enfim, o conceito, a liberdade para fazer que é interessante também, né? Talvez eu nem queira como colaborador esse tipo de opção, prefiro estar dentro do escritório, mas eu saber que tem a liberdade já faz bem também, né? Tem um pouco isso. Né? Além de fazer bem, é uma questão assim, ó, de direito de escolha. Porque vão ter as empresas que vão poder fazer dessa forma, vão ter empresas que não têm como ou não querem, e aí cada pessoa vai entender o que é bom para ela, ela vai se enquadrar aonde realmente se torna mais valioso, se torna mais vantajoso, aonde ela entende que a produção dela é mais efetiva, e aí vai realmente repercutir nessa felicidade, nessa motivação e nessa vontade de fazer parte, né? Esse senso de pertencimento aí vai se tornar muito mais valioso mediante isso. Pois é, e nesse equilíbrio aí de vida pessoal e profissional, como o quanto é importante ter a família junto disso também? Eu digo, família entender o que acontece dentro do processo da empresa, a empresa entender um pouco do que acontece dentro da sua vida, fora dela também. É possível isso também, né? Há maneiras de se criar essa aproximação, né? Sem ser um negócio invasivo das duas partes, mas isso é importante também não, né, Silene? Não, é importante e valioso, porque quando a sua família entende as necessidades e as frentes do seu trabalho, daquilo que você faz, os horários, de certa forma, os pais, né, as mães e os pais passaram a ficar mais perto dos filhos, mas os filhos começaram a entender
que é o desafio dos meus pais no dia a dia de trabalho, que tem horários a cumprir, né? Na hora que ele está pronto ali para me ofertar tudo de melhor que ele quer, né? E que um pai faz, geralmente em prol do filho, o filho já está entendendo um pouco mais o que é esse dia a dia. Porque o filho não vivia o dia a dia do trabalho dos seus pais, né? O pai saía cedo, voltava à noite, e aí acabava não convivendo, porque chegava em casa, o filho já estava dormindo. Então isso trouxe um valor grandioso, com uma necessidade, claro, de organização e gestão do tempo, que eu acho que nunca foi tão necessária para a gente poder não misturar os processos, mas de fato, muito valioso. Que bom. Falamos de 3, tem 6 para a gente explorar, né? Vamos para outro. Se a gente puder falar deles, vamos embora. Vamos embora. Qual é o próximo? Então vamos lá, vamos falar de reconhecimento e recompensa. E aí o que eu quero dizer com isso? As pessoas passaram a entender que motivação não é só 13º, 14º, não é só dinheiro. Que isso é muito importante. Mas eu tenho, por exemplo, casos de pessoas que mudaram de empresa e não foi por causa de salário. Até para salários menores, às vezes. Exatamente, mas com a oportunidade de ser muito mais reconhecido, ter vez, ter voz, a empresa validar o crescimento conjunto, e aí a empresa investir nesse profissional em termos de desenvolvimento, treinamento, capacitação, um reconhecimento público, Sebastião, às vezes simples, tem muito mais valor do que a questão, né, só financeira na conta no final do mês. Então a gente vai vendo que tudo isso, e aí ele atrela aquele feedback, né? Porque o feedback regular, ele também traz reconhecimento. Então, enquanto as empresas começam a entender que reconhecimento e recompensa é algo que é igual alimento, né? É diário, que você faz, que você constrói junto, isso passa a ter um resultado grandioso dentro das instituições. E cada uma, dentro das suas possibilidades, vai traçar um plano para poder, né, direcionar esse reconhecimento e essa recompensa para fazer com que o colaborador diga assim, olha, eu quero fazer parte desse local. Eu saí de uma grande instituição, estou aqui numa menor, mas eu me sinto muito mais participante aqui do que aonde eu estava. E aí é isso. E fideliza também, né? Cria uma lealdade também. E sem contar que esse colaborador resulta em mais competitividade, mais produtividade, porque ele também, se é um reconhecimento, por exemplo, né, na questão de oferecer um curso de aperfeiçoamento que é pessoal e profissional bom para aquele colaborador, e aquilo vai resultar depois para a empresa também com mais capacitação, com mais conhecimento que ele vai trazer para dentro, né? É uma retribuição, aí uma via de mão dupla também, né, Silene? Não tenha dúvida disso. Isso se torna extremamente valioso. E aí eu costumo dizer que quando o colaborador ele vivencia esse ambiente, se algum que está chegando ou que está insatisfeito com alguma coisa fala algo, ele é o primeiro a defender. Ele não vai deixar aquela laranjinha podre ali tomar conta do cesto. Faz toda a diferença dentro do ambiente corporativo quando você tem realmente pessoas satisfeitas. Elas não vão permitir, né, que uma comunicação que seja destrutiva tome conta do ambiente e das pessoas. Você não faz ideia como isso é valioso. É aquela coisa do exemplo, né? Assim a gente traz isso para a liderança também, que hoje em dia, mais do que estabelecer pontos, regras, metas, que são importantes porque precisa de resultado, mas é a referência que o seu líder se torna para você, né? Pela atitude, até pelo olhar, às vezes, até por um sorriso. Aquilo é um exemplo que você traz para você e resulta no seu trabalho, no seu relacionamento, né? Um exemplo é muito nesse caso, né? Você imagina, né? A palavra líder é isso, né? É liderar. E se eu lidero, eu preciso de ser o quê? Exemplo. E o exemplo mínimo é que resiliência, inteligência emocional, uma comunicação, né, intra e interpessoal muito efetiva, ser aquela pessoa que está sempre aberta, disposta. A gente não pode dizer que ninguém tem problema, né, Sebastião? Não é todo dia que a gente amanhece feliz e está tudo lindo, maravilhoso, mas nós precisamos de aprender a separar, nós precisamos de aprender que ninguém é responsável pelas nossas dores e problemas. Então o líder ele não pode descontar
as cobranças e os desafios na sua equipe, ele tem que convidar a equipe para estar junto e isso tudo vai fazer parte desse processo. Não, e o interessante é a gente admitir que a gente tem problemas, né, tem desafios e tem as soluções, porque não dá para a gente pensar que vai trabalhar tudo de forma ordeira, né? Tudo é ordem. O caos é necessário, né? Outro dia eu discutia isso aqui, porque você conhece o conceito que se tem agora também de caórtida, né? Que é aquela discussão onde a gente une e equilibra caos e ordem. Caórtida é a pronúncia, é isso, é caos e ordem, para que os processos se desenvolvam, né? Porque não dá para a gente aqui sonhar de que tudo vai dar certo. Legal que não dá também, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, essa inteligência para saber trabalhar com os problemas e com as soluções juntos, né? Não dá para querer sonho. Vamos fazer mais um intervalo, tomar mais uma aguinha? A gente tem mais ainda 2 pontos aí, 2 pilares e tem outras questões ainda que quero ouvir de você. Intervalo rapidinho, voltamos na sequência, tá bom, Silene? Prazer. Para você de casa também, esse convite. Tem mais um bloco ainda para a gente discutir aqui esse assunto tão interessante. Rumo Certo volta já já. De volta com o último bloco do Rumo Certo de hoje. Estamos falando hoje sobre engajamento, motivação, quanto isso é importante, né, para resultados aí na sua empresa, para a vida do colaborador, para a sua vida também enquanto empresário, enquanto empreendedor. Vamos continuar na conversa comigo? Especialista no assunto, Silene Noan, falando lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Silene, você explanou no último bloco aí os pilares, né, para a gente chegar a esse propósito de engajamento, de motivação dos colaboradores, que vai dar resultado nos negócios também e na vida. Falamos de 4, né? Temos mais 2 ainda para a gente explorar. Vamos lá para o quinto, então? Vamos lá, vamos pensar em ambiente de trabalho saudável. Quando a gente pensa no ambiente de trabalho saudável, o que a gente está pensando? A gente está pensando que as pessoas precisam de ter um ambiente físico e psicologicamente saudável. É muito importante a gente pensar em estruturas seguras, em recursos e tecnologias adequadas, aonde eu viva psicologicamente de uma forma sem pressão, sem aquela coisa como você mesmo disse, tem que cobrar? Tem, normal, faz parte do seu trabalho, do cargo para qual você foi contratado, mas não é só na pressão que eu obtenho os resultados, porque se for só na pressão eu não vou conseguir tirar da minha equipe o melhor que eu preciso dela. Então, no famoso termo popular, eu não posso só bater, eu tenho que construir junto. Tem que soprar, e quando né? Eu construo junto. Tem que soprar também, né, Silene? Não é só bater, tem que dar um soprinho de vez em quando. Isso. E quando eu sopro e construo junto, o que eu estou fazendo? Eu estou desafiando o outro a tirar o melhor que ele tem dentro dele. Esse é o grande lance. E aí a gente fala, né, de um clima organizacional positivo, onde a gente tenha comunicações entre as pessoas, entre os colegas, entre os pares, respeitosa, que é muito importante, e desafiadora. Essa liderança humanizada que nós já falamos, a empatia pelas pessoas, né? Essa possibilidade de realmente se colocar no lugar do outro, entender o momento do outro, porque não é todo dia que a gente vai estar ali 100% completo, inteiro, mas quando a gente não tiver, como é que o meu líder me acolhe? Como é que ele, né, me resgata e fala assim, olha, vem cá, posso te ajudar em alguma coisa? Né, eu tô vendo que hoje você não está muito bem, você é tão importante pra gente. Isso muda tudo, isso muda o resultado da vida de um dia de um profissional. Então esse ambiente saudável é algo assim muito valioso, muito importante. Tem muito de sensibilidade do líder, né, para perceber isso também, né, Silene? Às vezes a gente acha, ou havia uma máxima de que a pessoa tem mais aptidão para ser líder. Tem pessoas que têm realmente, né, no perfil um pouco mais
não sei se é acolhedor, que a gente poderia dizer, mas ao mesmo tempo se aprende também, né? É técnica também para a gente aprender a enxergar mais o outro, a gente se colocar mais à disposição, né? É uma construção também que se tem, né? Não dá para atribuir a mesma coisa para o vendedor, que havia a máxima de que ele tem o perfil de vendedor, é um vendedor nato. A gente aprende a vender também, se for o caso. Mas nos relacionamentos é isso, é resiliência, é muita empatia mesmo, como você colocou, tolerância e respeito, né? Que se a gente talvez não traga isso no DNA, que devia trazer, mas, enfim, a gente tem que aprender a buscar isso também, né? E exercitar cada vez mais isso, né? Tanto do colaborador quanto da liderança também. Não dá para ser diferente, né, Silene? Não, sem dúvida. E você falou muito bem. Nem sempre a gente vai ter isso nato. Porque nós somos, né? Nós temos perfis e personalidades que são muito distintas. Mas nós precisamos de qualificar. A gente tem vários recursos para se desenvolver, se capacitar, seja através de treinamentos, que seja através de um bom livro, que seja através de um podcast, né? Que seja seguindo profissionais que ensinam como fazer isso. Quando a gente quer, Sebastião, se torna muito possível. A predisposição já é o caminho, né? Se colocar disposto a, né? É olhar um pouquinho para o coletivo, né? Isso é... E é muito interessante quando você fala desse ambiente harmônico que precisa ter no trabalho, porque às vezes, aqui no seu setor, hoje não tem muito essa mais de setor, divisão de setores, mas ainda assim, né, que eu desenvolvo aqui um trabalho com alguma equipe e tem outra equipe lá do outro lado que desenvolve um trabalho diferenciado, se tiver um ruído lá, afeta a gente aqui, por mais que aqui a equipe esteja harmônica, né? Então, dentro do todo, você faz parte, não é só a sua bancada, só o seu olhar, só o seu umbigo mesmo, né? Mesmo que aquilo possa parecer que não está diretamente ligado ao seu dia a dia, ao seu trabalho, mas dentro da corporação, dentro da empresa, a dor do outro deve doer, não é deve, mas ela dói em você e você tem que ajudar a aliviar essa dor, né, Silene? Não tenha dúvida. E aí eu já vou puxar o gancho para a nossa última, porque você está falando exatamente disso, de sentido e propósito. Então, quando uma empresa, ela realmente comunica essa visão clara, ela estabelece meta significativa, ela estabelece um ambiente organizacional saudável, o que ela espera do outro, bem como o que o outro vai esperar dela, isso vai fazer toda a diferença. Para que áreas e setores que são complementares possam não ter ruídos em prol de impactar o resultado do todo. Você falou tudo, é um elo. Imagina um elo de uma corrente. Trincou ali, quebrou um elo, a gente corre o risco de colocar tudo em voga. E quando a empresa ela faz isso, né, só para a gente poder fechar aqui, ela coloca as pessoas com a possibilidade de contribuir. Então, ela abre a vez e dá voz para os seus colaboradores. Então, eles vão realmente fazer e executar as suas tarefas diárias de uma forma muito mais comprometida, porque eles sabem o propósito daquela empresa, eles sabem o que eles estão fazendo ali, eles têm senso de pertencimento. Isso muda o resultado do todo. Você lembra que no programa anterior a gente falou um pouquinho, muito brevemente, daquele processo de onboard? Sim. E isso faz toda a diferença para as empresas que ainda não conseguem praticar a pré-contratação até aqueles 3 primeiros meses. Por que tem 3 primeiros meses de experiência? Porque a pessoa está ali entendendo como funciona. E se a empresa passa toda essa visão dentro desse processo, aí ela vai ter menos turnover, ela vai ter menos rotatividade, ela corre o risco de não perder bons profissionais que foram muito bem qualificados para fazer parte do seu quadro, ela corre o risco de não ter gente com burnout. Então, todos esses são grandes desafios que as empresas vivem e que elas têm que começar ali bem da base, bem do pilar. Sejamos pragmáticos, tudo isso que conversamos quase 1 hora aqui é porque tem resultado, é métrico também, né, Silene? Não é porque é bonito, é porque é uma transformação. Se a gente quer pensar em quanto isso é produtivo para a empresa e gera competitividade, receita, também tem que pensar dessa forma. É possível metrificar, né, Silene? Tudo isso, né? É possível, isso é muito metrificado, né? Todos os processos de motivação e engajamento,
eles são métricos. Então, eu vou te citar aqui, basicamente, duas pesquisas. Uma, ela é do Instituto Gallup, e a maioria, né, das áreas de recursos humanos, né, que trabalham o desenvolvimento humano, se embasam. Ela é uma pesquisa de 2017, o que ela fala? Que o colaborador com grande engajamento, ele vai promover uma satisfação muito maior no cliente. E isso, automaticamente, Sebastião, eleva em 20% o resultado em vendas. Olha. Além do mais, que profissionais mais engajados apresentam um desempenho 147% melhor. Você faz ideia o que é isso? Então... Aí eu brinco que às vezes as empresas ficam preocupadas porque não estão vendendo. Aí vai lá e quer qualificar todo mundo em vendas. E o problema está interno. O problema está na motivação. O problema está no senso de pertencimento. E todo mundo sai ganhando. Imagina 147% a mais de resultado. Isso é algo que realmente não tem preço. Então, essa é uma das pesquisas que o Instituto Gallup traz e mantém aí de forma métrica, muito efetiva. E tem uma outra empresa, que é americana, né, que é o Instituto Behavior, uma outra pesquisa de 2016. E aí, eles, quando fizeram esse mapeamento, para entender por que a motivação e o engajamento é tão importante, eles foram trazer o que está por trás da subjetividade do bem-estar, porque motivação e engajamento traz bem-estar. Então, o que isso vai trazer em termos de resultado? Melhor saúde, menor abstencionismo, que é muito importante, a capacidade dessas pessoas usarem os seus recursos mentais para planejar as ações de uma forma com mais perseverança, para que elas possam atingir os resultados, tudo que a gente falou, olha para você ver. Motivação mais forte, criatividade aflorada, relacionamentos mais positivos e menor turnover. Que empresas que não querem poder, né, usufruir de tudo isso nas suas instituições. E, Sebastião, para a gente poder completar, que eu acho que o nosso tempo aí deve estar acabando, Sim. Sabia que é possível a gente mensurar processos de engajamento e motivação na empresa? Ou, caso a empresa não tenha, ela tem como fazer uma pesquisa para que ela possa introduzir, aplicar? E existem 6 pilares que são valiosos. E eu queria deixar esses pilares aqui como reflexão aí para o pessoal que está nos acompanhando pensar. Diga lá. Relacionamento com a sua liderança e a sua gerência. Ela é possível ser metrificada. O relacionamento entre os colegas de trabalho. A satisfação com o ambiente e o local de trabalho. O alinhamento da organização. Quando a gente fala de alinhamento, é eu com os meus papéis. O bem-estar que esse processo todo me gera. E, em conclusão, a famosa felicidade. Tudo isso pode ser fonte de uma pesquisa e é possível ser mensurado, respondido pelos próprios colaboradores e a empresa construir um grande diferencial internamente. Que coisa tão boa, Silene. Que conversa boa que foi aqui com você, que produtivo. Foi deliciosa mesmo. Precisa falar muito sobre isso, a gente vai bater muito nessa tecla, é importantíssimo para a vida, para a saúde, para os negócios, né, Silene? Foi um prazer enorme conversar com você, veio aí de Belo Horizonte, a gente aqui de Brasília, esteve tão próximo, tão ligado aqui. Aprendi muito com você hoje, fiquei muito feliz pela nossa conversa. Muitíssimo obrigado. Sebastião, foi um prazer enorme. Vou abrir um parênteses aqui, você é uma simpatia de pessoa, nos deixa muito à vontade. Olha, passou uma hora, eu acho que a gente nem viu. Foi tão leve, tão gostoso. E claro, a gente sabe que o tema é muito pertinente, mas gratidão pela oportunidade. E eu sigo à disposição aí para novos temas aí tão relevantes. Vamos marcar novos encontros, vamos discutir mais isso outras vezes também. As portas estão abertas aqui dos estúdios, da TV, da empresa para você também, viu? Venha sempre, é muito bom, contribui muito para a gente aqui, para quem está em casa, quem está nas suas empresas também. Conhecimento é isso, é disseminar, né? É compartilhar. Obrigado mais uma vez, fique com Deus. Com Deus também, parabéns pelo seu trabalho. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua simpatia dessa forma também, que eu tenho certeza. Rumo Certo volta amanhã e eu também. Forte abraço, até mais.